Bom dia, pessoal. Então, dando seguimento às nossas aulas de quarta-feira. Meu nome é Gustavo, eu sou um dos fellows da Neurologia Vascular desse ano. O tema da nossa aula de hoje vai ser fístulas carótido-cavernosas. Então, o objetivo da aula é a gente fazer uma revisão voltada mais para a prática nossa de neurologia clínica, né? Vai ser bem direta, bem voltada realmente para termos práticos. Só explicando um pouquinho do porquê que eu resolvi fazer essa aula, né? Às vezes é um tema que a gente, como neurologista clínico, acaba não tendo muito contato, a gente acaba até negligenciando de certa forma, né? Justamente pelo fato do tratamento dessa condição estar mais relacionado com os colegas da neurocirurgia ou da neuroradiologia intervencionista, então a gente acaba, a nossa formação durante a residência geral, negligenciando um pouquinho. E vou até começar a aula fazendo uma pequena provocação aqui em relação a... Só um minutinho que tem um probleminha aqui, né? Fazendo uma pequena provocação aqui para todos nós, para a gente pensar e tentar responder essa pergunta ao longo da aula. Existe mesmo um papel para nós neurologistas dentro desse tema? Então, acho que vai ser interessante a gente procurar responder essa pergunta. Aqui é um pequeno roteiro da aula, tá? Então, bem pragmático, bem direto ao ponto. A gente vai tentar cobrir todos esses aspectos aí sobre as fístulas. Começando bem superficial, né? O que é uma fístula em termos gerais? Né? Então, nada mais é do que uma abertura, né? Uma conexão que normalmente não existe entre dois órgãos, entre duas estruturas. Falando mais especificamente das fístulas carótido-cavernosas, elas são comunicações anormais entre a artéria carótida e seio cavernoso. Quando a gente fala de fístula, a gente tem uma classificação que divide em dois grandes grupos funcionais, né? Que seriam as fístulas de alto fluxo, também chamadas de fístulas diretas, e as de baixo fluxo, ou fístulas indiretas, que a gente também pode chamá-las de fístulas durais. As fístulas de alto fluxo, elas são ditas diretas, né? E como o próprio nome já sugere, é uma comunicação mais direta entre a artéria carótida e o seio cavernoso adjacente, e geralmente está relacionada com trauma. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aí na apresentação as etiologias associadas. Já as fístulas indiretas, elas têm essa comunicação da artéria carótida com o seio venoso através da dura máter adjacente, então uma comunicação indireta. Nesse sentido, a gente tem essa classificação de Barrow, que é uma classificação funcional também que divide em 4 grandes grupos, foi descrita em 1985, onde o tipo A justamente engloba as fístulas diretas, tipo B, C e D as fístulas indiretas. E eu fiz aqui na verdade eu achei na internet esse pequeno esqueminha aqui dessa classificação for dummies, entre aspas, que a gente consegue ver um pouquinho melhor de maneira esquematizada isso que a gente está comentando. Então, fístula do tipo A seria uma fístula direta, né, comunicando a artéria carótida interna com o seio. B, um ramo da carótida com o seio, né, seria indireta. C, o ramo da carótida externa com o seio. E o tipo D, comunicação de ramos tanto da carótida interna quanto da externa com o seio cavernoso. Lembrando, então, só para a gente fixar, tipo A, direta, alto fluxo, B, C e D, indiretas, baixo fluxo, ou fístulas durais. Brevemente, passando aqui um pouquinho sobre a epidemiologia dessa condição, ela é uma condição que é rara, ela não é comum, e ela não tem predileção por sexo, né? Acomete igualmente homens e mulheres, de qualquer idade, inclusive a faixa etária pediátrica. Só um parênteses em relação a isso, a gente vai ver que tem o trauma cranioencefálico é uma condição associada aí às fístulas, e talvez alguns estudos sugerem que possa ter uma leve predileção para o sexo masculino, justamente por ser uma população que está mais sujeita a TCEs de alto impacto. Muito bem, a gente definiu as fístulas, né? Fizemos a classificação, comentamos um pouquinho sobre a epidemiologia. Vamos falar então sobre a etiologia possível dessas fístulas carótido-cavernosas. A gente também tem dois grandes grupos, né, quando a gente fala de fístulas. O primeiro deles serão as fístulas espontâneas, e o segundo, as secundárias, que é um grande motivo é um grande interesse a gente entender um pouquinho quais são as possíveis etiologias associadas. Então, assim, como eu mencionei, o trauma é um dos clássicos, das etiologias clássicas. Geralmente, a gente tem que ter um trauma de alta energia, com fraturas ósseas associadas, em que a gente vai ter uma indução de uma solução da continuidade da parede arterial e predispõe à formação de fístulas, em especial as diretas, as de alto fluxo.
Trombose venosa cerebral também é uma condição de alto risco, né, em que a gente vai ter uma hipertensão venosa que vai acabar induzindo a formação de fístula. Os aneurismas de carótida, principalmente, podem induzir. Fatores genéticos, que também a gente nem sempre acaba lembrando, em que a gente vai ter uma condição genética já causando uma predisposição ao enfraquecimento da parede vascular, com microtraumas, por exemplo, uma alma de Valsalva, vai acabar induzindo uma descontinuidade da parede dos vasos e formação de fístula. No nosso meio, e a gente como neurologistas vasculares, a gente também que ter em mente que causas iatrogênicas também estão associadas, né? Então, pós-procedimentos cirúrgicos, por exemplo, pós-endarterectomia, pós-cirurgias via transfenoidal, então são fatores de risco, e mais especificamente também pós-procedimentos endovasculares. Eu trouxe aqui um artigo que ele faz um relato de caso de uma fístula pós-trombectomia mecânica. Então, a trombectomia é uma condição que a gente tem bastante contato e cada vez mais na neurologia, e a gente tem que estar atento também às possíveis complicações desse procedimento. Muito bem. Partindo agora um pouquinho para a parte clínica, né, e apresentação, diagnósticos diferenciais das fístulas. Aí eu acho que é um ponto de grande interesse também para nós neurologistas. Basicamente, qual que é o mecanismo do aparecimento dos sintomas clínicos, né? É a arterialização da circulação venosa, ou seja, uma circulação que vai passar a funcionar em regime de hipertensão, justamente por ter uma comunicação com o sistema arterial. Alguns pontos importantes e interessantes a gente entender. Muitas vezes, esses sintomas que eu vou descrever nos próximos slides, eles são flutuantes, né? E isso pode ser explicado por uma alternância entre formação de trombos e uma obliteração, digamos assim, da fístula, seguida por dissolução de maneira contínua, e isso aí pode fazer com que haja flutuação dos sintomas. A gente tem uma leve diferença também, né, na apresentação das fístulas diretas em relação às indiretas. Tem algumas tênues diferenças que a gente vai ver nos próximos slides. Então, falando um pouquinho sobre as fístulas diretas, né? O grande marcador que a gente relaciona com essas fístulas é que elas têm sintomas de instalação aguda e de rápida evolução, né? As imagens clássicas são essas que a gente está vendo do lado direito aí da tela, e o que vai cursar, né, esses pacientes? A gente pode ter um quadro de proptose, em geral pulsátil, né, com uma dor orbitária, evoluindo com baixa acuidade visual, que é uma grande preocupação nesses casos, e nessa região a gente pode sentir um sopro, palpando, e também auscultar um sopro. É um achado clássico, inclusive. A oftalmoparesia também é um marcador clínico importante, com queixa de diplopia por parte do paciente. Então, lembrar que as fístulas diretas têm uma apresentação mais fulminante, mais agressiva. Elas, justamente por induzirem a arterialização da circulação venosa, tem alguns outros achados, como hiperemia conjuntival, né, pela dilatação venosa, coisa que a gente também pode ver no fundo de olho. Então, nessa imagem de baixo, a gente consegue ver algumas dilatações venosas e microhemorragias na retina. Também são só outras imagens referentes a esses mesmos sintomas. Hiperemia de conjuntiva e alterações de fundo de olho. Muito bem. Falando um pouquinho das fístulas indiretas, algumas manifestações clínicas são bem parecidas com as diretas, mas o que eu vou destacar aqui é que elas têm um curso mais insidioso e, em geral, claro que isso não é regra, tem uma menor morbidade, né? O sopro nem sempre vai estar presente. E existe umas variações em relação à apresentação clínica, dependendo do padrão de drenagem dessas fístulas, né? E isso aí pode ser avaliado pela arteriografia, como nós vamos ver mais para frente. Então, assim, na drenagem anterior, que é a mais comum, são sintomas neuroftalmológicos clássicos que a gente apresentou anteriormente, né? Proptose, quimose, hiperemia conjuntival, dor ocular e baixa acuidade visual vão estar presentes. Quando a gente tem uma drenagem posterior, ou seja, para os seios petrosos, nem sempre a gente vai ter um acometimento ocular clássico com edema, proptose, hiperemia. A apresentação vai ser mais de uma oftalmoparesia dolorosa, com o olho visualmente preservado, assim, em relação a não ter uma hiperemia e um inchaço evidentes. Eu vou disponibilizar a aula depois, viu, pessoal? Podem ficar tranquilos. Não precisa tirar foto, nada, a gente vai disponibilizar. E um aspecto interessante das fístulas, principalmente as durais, é que algumas delas podem ter a drenagem cortical, né? Isso aí implica em duas apresentações clínicas mais relacionadas.
Uma delas seria uma hipertensão venosa mais cortical, que pode induzir a formação de hemorragias intraparenquimatosas, né? Então isso aí vai acabar entrando no diagnóstico diferencial daqueles sangramentos mais superficiais, aqueles sangramentos lobares, né? E um outro ponto interessante, que para a gente, neurologista, também é importante, que pode se apresentar como uma síndrome de, como se fosse uma demência rapidamente progressiva, ou seja, um declínio cognitivo rapidamente progressivo que pode ser reversível, justamente associado a essa drenagem cortical e essa hipertensão cortical. Até destaquei aqui alguns artigos que estão em voga em relação a essa parte de declínio cognitivo, que trazem para a gente um termo que seria a encefalopatia congestiva, justamente reforçando aí pela hipertensão venosa associada às fístulas com drenagem cortical. Então, isso aí é uma causa que a gente tem que estar atento também na nossa prática clínica. Uma apresentação, muitas vezes, atípica dessas fístulas. Muito bem, a gente falou da apresentação clássica em termos clínicos, e eu vou falar aqui um pouquinho também de diagnósticos diferenciais, né? Então, quais são as duas principais síndromes clínicas que a gente pode ter em relação às fístulas? Seria a oftalmoparesia dolorosa, né, com ou sem proptose, inchaço, e o olho vermelho. Então, o olho vermelho muitas vezes acaba caindo para os colegas oftalmologistas, e quando a gente tem uma fístula indireta, né, de baixo fluxo, isso aí, os sintomas tendem a ser um pouquinho mais arrastados, e vão entrar no diferencial com causas oftalmológicas de olho vermelho, como glaucoma, cerato com conjuntivite, celulite orbitária. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E do outro lado, à esquerda ali, a gente vê que a outra síndrome mais clássica é de oftalmoparesia dolorosa, né? Isso aí está um pouquinho mais no escopo de nós, neurologistas. E a gente tem que ter em mente que, assim, qualquer causa, qualquer fator que induza lesão, que induza alteração de seio cavernoso, pode entrar no diagnóstico diferencial das fístulas. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. É bem extenso, né, essa lista de etiologias que podem lesionar seio cavernoso, mas a gente tem que ter em mente. Então, trauma é um clássico. A gente, como a gente está numa reunião de vascular, vou destacar aqui as causas vasculares, né? Aneurisma, então, de carótida é uma possibilidade. Secção arterial cérvico-cefálica é outra. Os tumores também vão acabar entrando, né? Comprimindo o seio cavernoso, entra no diferencial. Causas infecciosas, né? De múltiplas etiologias. Eu destaquei aqui também algumas causas inflamatórias que muitas vezes a gente, nas nossas visitas, acaba levantando com hipótese, né? Então, a sarcoidose, tolosa errante, pseudotumor orbitário também são causas de oftalmoparesia dolorosa e a gente tem que ter em mente para fazer o diferencial, tá? Muitas vezes a clínica não permite isso, mas os exames complementares vão acabar ajudando a gente. Muito bem, então a gente definiu fístula, a gente explicou um pouquinho sobre a fisiopatologia, as etiologias, né? Espontânea ou secundária. Falando das apresentações clínicas, e vamos ver agora como é que a gente faz para fazer o diagnóstico, né? Então, basicamente assim, a gente tem dois tipos de exames possíveis. A angiografia é o padrão ouro e os outros exames de imagem convencionais, tomo e ressonância. Aí, no caso, agregando aí o estudo angiográfico, arterial e venoso para a gente ter um valor melhor para esses exames. A angiografia é o padrão ouro. A gente consegue fazer o diagnóstico através desse método e caracterizar a fístula, né? Por exemplo, o padrão de drenagem, como a gente mencionou anteriormente, consegue programar o tratamento para esses pacientes. A tomo e a ressonância acabam entrando também no interesse do neurologista porque tem alguns sinais indiretos que podem demonstrar fístula, né? E avaliam os diferenciais que nós mostramos nas tabelas anteriores. Então, o engurgitamento do sistema venoso, né? A arterialização do sistema venoso é um marcador. E na ressonância, né, nos exames de angiorressonância, o flow void alterado no seio cavernoso, ele vai acabar tendo um valor para a gente também. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir bater o martelo, que é uma fístula, mas excluir os diferenciais e ver sinais indiretos vão acabar direcionando o nosso raciocínio. Então, aqui alguns exemplos, né, de imagem. À esquerda, uma tomografia simples de crânio, mostrando proptose e edema periorbitário ali, com edema das estruturas interorbitárias. E à direita é um exame de angiotomografia demonstrando uma arterialização ali da veia orbitária superior à esquerda, tá? Que é um marcador indireto de fístula. À esquerda, perdão, também há um exame de angiorressonância mostrando essa dilatação venosa em órbita à direita. E aí
À direita do slide também, exame de tomografia mostrando sinais indiretos de proptose, dilatação de estruturas intraorbitais. Agora a gente vai falar um pouquinho do tratamento, tá? Do manejo desses pacientes. Em primeiro lugar, a primeira consideração que a gente tem que fazer. Nem toda fístula vai necessitar de tratamento, né? Não é obrigatório tratar todas. Por que isso? Em alguns casos, principalmente os casos de fístulas indiretas, aquelas fístulas de baixo fluxo, os pacientes vão apresentar sintomas leves e, em alguns casos, podem até fechar espontaneamente, pode até trombosar essa fístula e indicar que não precisa de tratamento. Então, em alguns casos que a gente tem fístulas com um comportamento mais benigno, bem entre aspas, né, com sintomas leves a moderados, pode fazer acompanhamento desses casos, tá? Então, a gente tem que fazer uma vigilância ativa do ponto de vista clínico e oftalmológico, bem rigoroso para a gente evitar uma piora desses casos, né? Então, a gente acaba lançando mão aí de campimetria, fundoscopia e medida de pressão intraocular, claro, um acompanhamento também multidisciplinar, não só do neurologista, mas também do pessoal da oftalmologia nesses casos. São casos de exceção, mas que a gente tem que ter em mente que podem acontecer, a gente pode se deparar na nossa prática. Muito bem, então quando que a gente vai tratar, né? Eu separei aqui essas principais indicações para a gente ter em mente. As fístulas de alto fluxo, via de regra, são tratadas, né? Porque elas têm uma baixa chance de resolução espontânea. Pacientes com sintomas importantes, rapidamente progressivos, mais dramáticos, incluindo perda visual, têm que ser tratados, né? A gente não discute muito em relação à indicação nesses casos. E pacientes com um padrão cortical de drenagem, né? Porque aumenta muito a morbidade, principalmente o risco de hemorragia intracraniana. Então, esses pacientes a gente acaba indicando tratamento, certo? Como que a gente vai tratar? Então, assim, são 3 técnicas possíveis, né? 3 abordagens possíveis nesses casos. Tratamento endovascular, a neurocirurgia e a radiocirurgia, né? Esse próximo slide aqui, eu fiz questão de colocar numa tabela, porque esses tratamentos correm em paralelo, né? A princípio não tem certo e errado, tem casos e casos, e a gente tem que ter em mente que eles andam juntos, né? Então, assim, via de regra, o tratamento endovascular vai acabar sendo o nosso método de escolha, né? A gente pode optar pela embolização transarterial, geralmente nos casos de fístula direta, ou transvenosa, quando a fístula é indireta, mas também a neurocirurgia e a radiocirurgia têm papel nesses casos. De modo geral, a neurocirurgia a gente vai acabar indicando quando tiver uma falha ou a impossibilidade de fazer um tratamento endovascular. Tem algumas técnicas associadas, né, como clipagem da fístula, sutura e obliteração. E a radiocirurgia, ela também tem uma indicação mais adjuvante às outras técnicas, ou em paciente com alto risco cirúrgico. É uma saída, é uma opção importante. Eu destaco aqui que a radiocirurgia tem um sucesso maior nas fístulas durais, tá? E em casos de pacientes que têm sintomas rapidamente progressivos, ela não seria o mais adequado, tá bom? Então, revisando a literatura aqui, eu acabei esquematizando nesse pequeno fluxograma uma sugestão de abordagem na prática, né? Quando a gente diagnostica uma fístula, o tratamento endovascular vai acabar sendo a preferência. No caso das fístulas diretas, a embolização transarterial, e das indiretas, a embolização transvenosa, né? Nesse segundo caso, das indiretas, a radiocirurgia como opção, e na falha, tem a saída da neurocirurgia. Lembrando que são tratamentos avaliados em paralelo, né? Cada um com uma indicação mais específica e mais precisa. Para a gente finalizar a nossa aula aqui, já caminhando para a reta final, falar um pouquinho de complicações, do prognóstico desses casos. Em geral, as fístulas têm um bom prognóstico depois do fechamento, a gente consegue fechar com sucesso, raramente vão recorrer, né? Então menos de 10% de recorrência nesses casos. E, em geral, a gente observa uma rápida melhora dos sintomas, em especial aqueles sintomas associados à hipertensão ocular, como proptose, hiperemia, dor ocular. Então, isso aí vai ter uma rápida evolução, uma rápida melhora em horas a dias depois do procedimento. E o que fica mais latente para melhorar e muitas vezes acaba ficando como sequela, digamos assim, são os quadros de oftalmoparesia, né? Como eu mencionei, o prognóstico é bom se a gente consegue tratar adequadamente, e a taxa de recorrência, em geral, é baixa. Aqui
para a gente finalizar, para a gente fazer um apanhado geral aí da aula e responder aquela primeira pergunta, né, aquela provocação que eu fiz no segundo slide. Então, as fístulas, elas são uma condição rara, porém elas têm tratamento, são potencialmente tratáveis. A gente divide elas em fístulas de alto fluxo, também chamadas direta ou baixo fluxo, chamadas indiretas. As etiologias podem ser espontâneas ou podem ser secundárias, a traumas, aneurismas, condições genéticas, secundária a procedimentos endovasculares. E principalmente os sinais e sintomas que a gente mais se depara são os sinais e sintomas neurooftalmológicos. E aí que eu acabo destacando aqui, na minha opinião, acaba entrando mais o neurologista clínico nesse contexto, né? O diagnóstico diferencial é amplo, muitas vezes esse paciente ele vai acabar se apresentando para outros colegas e isso aí pode acabar retardando um pouquinho o diagnóstico, pode ser tratado como outras causas mais comuns, por exemplo, de olho vermelho. Então, na minha opinião, eu acho que é aqui que a gente entra principalmente, né? Entender um pouquinho melhor as causas, né? Às vezes tem causas mais incomuns associadas, e os sinais e sintomas também os mais atípicos, por exemplo, a apresentação cognitiva, que pode chegar no nosso consultório, pode chegar no nosso ambulatório, e a gente tem que estar atento em relação a isso. Para a gente fazer o diagnóstico, então, a arteriografia vai ser o padrão ouro, né? Mas lembrando que toma e ressonância também tem seu valor, em especial para excluir causas alternativas, né? Causas de lesão em seio cavernoso, tumorais, infecciosas, inflamatórias, infiltrativas, etc. Então a gente tem que ter em mente que são armas importantes a nosso favor. E para tratamento endovascular em geral é escolha, porém, lembrando que neurocirurgia e radiocirurgia também tem seu papel, claro, com critérios, claro, com a avaliação de caso a caso, tá bom? Então foi uma aula mais curta hoje, a ideia realmente era ser mais direcionado para a prática, responder algumas perguntas da nossa prática e fazer um apanhado geral aí para a gente lidar melhor com esses pacientes no dia a dia, tá bom? Obrigado a todos. Pessoal, quem tiver online aí, se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade aí. Eu gosto bastante. Vocês estão ouvindo, gente? Oi, vocês me ouvem? Não. Eu só queria fazer um comentário, né? Você focou mais na parte sintoma neurooftalmológico, lembrar que tem o Vinícius levantou a mão. Depois você fala aí, Vinícius. Lembrar que quando as fístulas durais, essas indiretas, elas ocorrem em outras regiões fora dessa região anterior, por exemplo, temporal, occipital, etc., elas podem ser associadas com trombose venosa, né? Então, é muito comum ter essa associação, trombose venosa cerebral e fístula dural. E aí você fica num impasse de tratamento, porque às vezes o paciente vem com trombose venosa e tem a fístula, e você tem que anticoagular e tem risco da fístula sangrar, e às vezes você não tem a condição de logo fechar essa fístula no primeiro momento, tem que fazer o tratamento anticoagulante para depois programar o fechamento da fístula, tá? Então, nessas situações de fístula dural, aqui a fístula indireta, em outras regiões com associação com trombose venosa, quase sempre vai ser necessário esse tratamento dessa fístula, e existe essa dúvida na literatura sobre a fisiopatologia, né? Se o que levou à fístula foi a trombose venosa com estase sanguínea, ou se foi o contrário, que a fístula que levou, tá? Então, é uma coisa também, assim, embora seja infrequente, a gente vai poder... Tem uns casos no ambulatório, né? Uns casos bem difíceis. Né? Tem uns casos aqui no Hospital São Paulo, como é um hospital de referência, às vezes a gente pega esses casos. E a gente já teve aqui alguns casos, como aqui a gente não tem a neuroradiologia disponível 24 horas e o tempo inteiro, às vezes a gente fica em umas situações assim, numa saia justa para tratar esses pacientes. Mas né? no primeiro momento, quando pega esses casos, primeiro é anticoagula, né, doutora? Depois então, dentro da trombose venosa cerebral, você faz a anticoagulação, mas você sabe que aquele paciente tem um risco aumentado de sangrar da fístula. Sim. E o que ocorre, que é também importante pontuar, né, gente? O diagnóstico da fístula indireta, quando é nesses locais, a neuroradiologia tem que ter experiência. Primeiro, para fazer o diagnóstico, e segundo, no tratamento, não é fácil, porque você tem que pegar o ponto exato da fístula,
E é ali, naquele ponto, que ele tem que ir lá com o material que ele vai escolher, ou cola, ou ônix, e fechar a fístula. Muitas vezes, o que acontece, que a gente vê fora, é que, quando não tem tanta experiência, vai lá, endovascular, para fechar, e não consegue fechar. Às vezes, o acesso a essa fístula é difícil, entendeu? Então, dependendo do centro onde você está, do serviço, se a neurocirurgia for uma neurocirurgia experiente, às vezes o tratamento cirúrgico, dependendo da anatomia da fístula, é melhor, tá? Vinícius, quer comentar alguma coisa, Vinícius? Sim, vocês estão me ouvindo? Espera só um pouquinho, ele vai ligar aqui, peraí. Deixa eu ver se consegue. Vinícius, eu vou abrir também o meu laptop aqui. Pode falar. Estão me ouvindo agora? Fecha o som aí. Melhor você. Tá. Então, na verdade, pegando o gancho, né, que a Mara acabou de falar, no ano passado eu lembro de ter lido um artigo, não sei o que vocês sabem sobre isso, ou o que vocês têm de experiência, sobre a prevalência de trombofilias nos pacientes com fístula carótida cavernosa, né? Não sei se um trabalho, eu lembro de ter lido um trabalho fazendo uma revista de oftalmo, se não me engano, né? Com uma prevalência um pouco alta, acho que acima de, não lembro agora se era 50% ou 60% de pessoas com prevalência de trombofilia, seja ela venosa ou arterial, ou histórico prévio de trombose. E pegando essa história de alguns pacientes que têm trombose cavernosa associada à fístula, vocês têm experiência de ter pacientes também com trombofilia associada? Vocês veem isso na prática, ou isso é apenas um achado de um estudo que foi publicado, que eu acho que não foi replicado também, porque acho difícil replicar esse tipo de estudo na prática? Eu acho que está fechado o microfone. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, aqui a gente não tem disponível a investigação rotineira de todas as trombofilias, nem nos pacientes com trombose venosa. Na verdade, isso é até uma controvérsia do serviço, porque, por exemplo, a hematologia daqui tem um ambulatório só de trombose. Quem comanda é a doutora Daisy, tá? Da hematologia, docente da hematologia. E a hemato daqui, ela segue a linha de que, por exemplo, em trombose venosa cerebral, você não deve fazer investigação de trombofilia rotineira em todos os casos, tá? Então, para fístula, menos ainda, entendeu? Aqui, a conduta da hemato é investigar a trombofilia completa, aquela completa, apenas nos pacientes que têm histórico familiar, tá? O que não é, de todo modo, errado, porque tem diretriz da hematologia que fala isso. Tem diretriz da hematologia que fala exatamente essa recomendação, né? Embora a gente saiba que é um assunto controverso. Tem médico que é a favor de investigação rotineira completa em todos os casos, e vai ter médico que não investiga. Mas eu acho que é super importante isso que você falou, né? Essa associação existe, é real mesmo, né? E você tem que sempre ficar ligado. Vini? Sim, perfeito, tô ouvindo. Aqui a gente faz geralmente, assim, a gente obviamente não pega a fístula porque não somos um serviço de emergência, né? Não temos a porta aberta. Mas para a trombose venosa cerebral a gente faz para todo mundo em geral, né? Eu fiquei curioso porque eu não achei, também eu não procurei, né? Não sei se existe outro artigo que tenha essa mesma achado de aumento de trombofilias nos pacientes com fístula carótida cavernosa. Eu não sei se vocês sabem também se tem alguma coisa na literatura, além desse estudo que foi um estudo que foi realizado, não lembro também onde foi realizado, não lembro. Depois eu procuro. Mas eu achei interessante essa prevalência nessa associação. Não sei se é uma associação, foi dito como associação, eram menos de 30 pacientes no total, mas eu achei curioso, né? Ainda mais considerando que você tem vários casos de trombose associada, né, à fístula. Então, talvez parece que faz algum sentido, né? Sim. Aí, e lembrando que quando ocorrem em regiões diferentes, que não a frontal, então temporal, occipital, principalmente essas temporais, o sintoma principal pode ser só zumbido.
apenas zumbido. Então, ficar de olho também nessa queixa, né? Uma queixa, assim, relativamente frequente, uma queixa que muitas vezes ela é meio negligenciada e que pode advir alguma lesão vascular do tipo fístula indireta, tá? E às vezes a gente ouve até sopro, tá? Você coloca o estetoscópio aqui atrás e você consegue identificar a fístula. Muito bom, Gustavo, parabéns, viu? Obrigado, doutora. Parabéns, Gustavo, muito bom. Obrigado, Vinícius. Alguém quer fazer algum outro comentário? Antônio? Saulo? Obrigado. Não, muito boa a aula, foi bem completa. Obrigado, pessoal. Obrigado.